Bom, vamos iniciar o nosso Convida, né, com o pessoal do Fluterando. Estamos aqui com o Júnior, bem dev, né, como vocês conhecem. E aí, pessoal, pode se apresentar aí. Fala pessoal, aqui é o Jacob e estou aqui com o Biof aqui para a gente falar um pouco sobre a melhor tecnologia do mercado aqui, React Native. E aí galera, eu sou o Bill Wolf, eu sou um dos cofundadores da Fluterando também. E eu tô aqui para nós dar uma discutida aqui e tentar mostrar qual que é melhor. Eu vou iniciar com isso aqui já. Eu li esses dias que o Flutter ele iniciou a fazer um suporte para web barra desktop. Já tem esse suporte? Como que tá o andamento certinho? Passa pra gente, vocês que manjam mais do Flutter. Na Dev só o do macOS saiu. Tá, então. O Flutter ele veio com essa premissa, né, de atingir todas as plataformas, tanto mobile, web, desktop e até os embed, né? E hoje a gente está com o desktop, eu acho que está na master ainda, né? Não sei se saiu na dev, talvez. Mas então o macOS está mais avançado que os outros. Mas o web hoje a gente já se encontra desde dezembro no beta, né? A gente estava esperando que ele fosse ser lançado agora no último evento, que não aconteceu. A gente se deu mal, né? Mas a gente espera que no Google I/O seja anunciado alguma coisa e ele passe para a versão stable, né? E daí é quando a gente vai começar realmente a ver bastante coisa surgindo, né? Hoje tem alguma coisa surgindo, a gente está trabalhando num projeto, um outro cliente solicitou um projeto, também uma parte lá, um admin, em Flutter mesmo, mas ainda é meio arriscado. Eu vejo como meio que arriscado investir nisso agora, né? O que tu acha, Thiago? No nosso caso é uma missão mesmo fazer, não porque, vou supor, quando tá no beta ou tá mesmo na master, se não tá pronta pro público em geral, né? A gente mete as caras porque a gente sabe que se der problema a gente vai saber o que resolver. Se não tiver jeito de resolver, a gente sabe abrir um pull request ali sabe com quem falar, né? Lá no Flutter. Mas não é indicado para o desenvolvedor em si, né? Principalmente aquele que está sempre na stable, precisando de uma versão LTS. Não quer dizer que eu sou melhor, não, tá, galera? É o seguinte, é porque a gente está estudando muito sobre isso aí, né? Então, nós somos experts nessa parte, então realmente é o nosso dever estudar. Então, para nós é bom porque a gente tem que usar realmente para enviar os erros para a galera lá no repositório dizer, ó, tá errado essa parada aqui, vamos consertar para quando ele passar para, vamos supor, vamos chamar de LTS, né, que é quando todo mundo pode mexer, tem um suporte com mais tempo ali, né, a pessoa possa desenvolver um aplicativo, passar uns 6 meses sem ter uma atualização que tem algum break change e tal, então é isso que a gente chama, por exemplo, de stable, né, passar um bom tempo ali sem ter um break change. E também definir vamos supor, o que falta para o Flutter Web hoje? É definir um caminho correto nas comunicações do Canvas, né? Então, tem muita coisa que não está muito semelhante ao que a gente vê no celular, né? Tem outras coisas, alguns ícones que não estão sendo renderizados e tal. Então, são alguns detalhes que fazem total diferença no desenvolvimento, mas que o core mesmo já está pronto. Só falta esses pequenos detalhes para a gente dizer, ó, pode usar sem medo que não vai dar pau, não. Uma outra coisa que dá problema também na versão web é a parte de depuração, que está caminhando ainda, né? Então, se der algum erro, você ainda não vai conseguir ver totalmente onde é que está acontecendo seu erro. O breakpoint está funcionando, ainda não naquela versão de você colocar o mouse em cima da variável para funcionar. Você consegue assistir as variáveis ali também na parte esquerda do VS Code ali, né? Mas ainda é um pouco limitado. Então, a gente espera que as coisas melhorem daqui a um tempo ali. A Anamaster agora já tem muita atualização, já é totalmente diferente do que foi anunciado no evento lá do Flutter Interact do final de 2019. Agora a gente já tem realmente uma versão um pouco mais próxima do ideal para a gente chamar de stable se não der nenhum problema nos próximos meses. Show. Porque, tipo assim, o Flutter, no caso, ele iria porque a linguagem é da arte, né? O Flutter é tipo um framework. Isso, o Flutter é o framework de Dart, né? Ele acaba que você tem a linguagem
feita pela Google. E o framework feito pela Google dá aquela coisa, aquele feeling que faltava para o Android. Porque o Android você tem o Java, mas o Java, quando ele quer crescer, ele não poderia contar com o Java, ou com o Java com a Oracle. Eles não fechavam as portas ali, né? Coisa que acontece diferente no caso do Kotlin. Né? Que se quando o Android quer crescer com o Kotlin, ele consegue, porque é uma coisa mais open source, né? Diferente do Java, né? E agora já com o Flutter, a situação é totalmente diferente. Pela primeira vez a gente vê um framework empurrando uma linguagem. Então a gente percebe que tem melhorias do Dart que foram feitas por Flutter. Isso é um baita diferencial. A gente aguarda então que a linguagem continue sendo Dart mesmo, né? Então muitas pessoas falam assim, pode ser JavaScript, pode ser C#. Pode, porque ali só são um bando de instruções que quem faz o desenho na tela mesmo é o Skia. Mas a linguagem do Dart é muito boa para fazer o layout, a gente chama de layout declarativo, né? Que é colocando um dentro do outro. É muito semelhante ao que a gente vê no HTML, né? Que trabalhando com parent, childs ali, né? Então, assim, nunca, assim, você vai ver um cara que gosta de Dart falar, e se aparecesse as mesmas instruções em JavaScript, ou TypeScript, ou em Java, ou até mesmo no próprio Kotlin, que eu adoro. Não, cara. Quando a gente olha Flutter, a gente só pensa em Dart, não tem o que fazer, né? E, assim, é uma das coisas mais incríveis. Cara, e o interessante é que teve uma discussão uma vez, porque falaram assim, o Dart vai vir e vai dominar o web. E falaram assim, vai dominar o web e acabou o JavaScript. Velho, e eu sou fanboy de JavaScript. Eu sou fanboy. Porque eu saí do Java, eu iniciei e aprendi Java. A primeira linguagem que eu aprendi foi Java. Eu defendi a Java. E quando eu vi, Java e script tem Java, cara. Então eu falei, defendeu o Java. Aí quando falou assim, o Dart vai superar o JavaScript. Aí fica aquela coisa na nossa cabeça. Porque eu acho que tem mercado para tudo hoje em dia. Na opinião de vocês acham que Isso aí é a galera mais do isentanismo que fala, né? Assim, né? Porque hoje em dia tá aquela parte vamos ser isentão para não arrumar briga com coleguinha, né? Aí a gente tem que inibir falar dos erros. Não, a gente pode falar dos erros. Por exemplo, o JavaScript ele não tem erro nenhum. O JavaScript é uma linguagem maravilhosa. O grande problema do JavaScript hoje em dia é que ele não te dá um caminho das pedras para você caminhar. Ao contrário, você tem uma coisa muito abstrata. Se você entra no JavaScript de primeira, para você aprender a orientação a objeto, você pode até dizer isso aí, né? É bem mais complicado do que você, por exemplo, pega uma linguagem fortemente tipada como Java. Então aí tem aquela situação. O JavaScript é bom? É ótimo. Ele vai sobreviver ao mercado? Com certeza, né? Mas eu acho que o know-how dele é outro. O Dart ele veio para ser um superset do JavaScript, mas hoje a função dele é outra. Não tem nem essa questão de substituir o JavaScript. Tanto que os próprios plugins, né, para Flutter Web são feitos através de uma ponte usando JavaScript. Então, meio que você vai usar JavaScript para tudo, não vai substituir nada, mas a gente não apontar os erros de uma determinada linguagem com medo de dizer assim, mas a gente tem que fazer amizade com todo mundo. Se for por causa disso, nem o Dart crescia. Hoje, um dos principais críticas que eu tenho de linguagem são o Dart, porque é a linguagem que eu uso. Mas, no momento que a gente tece uma crítica ao JavaScript, ao PHP, a outra linguagem, a galera já cai em cima hateando. E não pode ser assim. Você pode ter qualquer uma briga, eu vi um do mundo em que eu tenho um amigo de Java, eu tenho um amigo de C Sharp, eu tenho amigo de Flutter, de React Native, e a gente não briga. E a gente pode brincar um com o outro, né? Mas hoje virou um mimimi do caramba, e isso está impedindo que o JavaScript cresça. Todo mundo fechando os olhos, dizendo o seguinte, o JavaScript é ótimo. Ele é ótimo, mas ele tem muito a evoluir. Muito a evoluir. Um exemplo, por exemplo, ele poderia simplesmente trazer um pouco mais forte, uma tipagem um pouco mais forte. Pronto. Você trazendo uma tipagem um pouco mais forte e mantendo a tipagem dinâmica, já resolveria metade dos problemas do clean code, por exemplo. Eu posso ter um clean code em JavaScript? Com certeza você pode, mas você tem que ser muito bom, cara. Você já tem que entender conceitos que você vai ter que aprender em outra linguagem, tipo C Sharp ou Java. Né? É a minha opinião. Cara, é bem interessante, porque... Bom, eu não cheguei a aprofundar ainda em Flutter, mas o pessoal disse que o caminho para a aprendizagem do Flutter é um pouco maior do que do React Native, por exemplo. Não sei a opinião de vocês.
Eu esse dia estava discutindo com um amigo meu que está trabalhando com Flutter hoje em dia, e ele falou, Júnior, eu acredito que se você iniciar com Dart, você tem um caminho melhor de aprendizagem do que com JavaScript. Na opinião de você hoje em dia, como que você diria uma pessoa que está iniciando agora na programação, acabou de chegar na programação, para iniciar a aprender Flutter, qual que seria o caminho inicial que vocês recomendariam e por quê? O que acontece é o seguinte, né? Quando uma pessoa vai adentrar ao maravilhoso mundo da programação, assim como o pessoal da Exame disse, né? Você tem que estar atento a duas coisas, que antes de você programar, você tem que aprender a lógica por trás de tudo. Então, acaba que a lógica de programação é uma das coisas mais importantes, até mesmo do que a sintaxe. Depois que você aprende lógica de programação, qualquer sintaxe fica fácil para ti. Então, você aprendendo por que você usa aquilo, aprende lá o Portugal, o C, a galera fica mordida na faculdade porque aprende C. É uma das melhores linguagens para você aprender, porque você olha baixo nível o que acontece. As outras linguagens, elas mascaram, mas acontece exatamente a mesma coisa. Alocamento de memória. Eles alocam lá também no Java, no C Sharp, só que você não vê, né? As tipagens ali, as que tem tipagem dinâmica, como o Kotlin, o Swift, o Dart, né? Eles fazem uma tipagem em tempo de compilação, só que você não vê. Mas por isso que é bom você aprender com C ou aprender com Java, orientação a objetos, mas a lógica de programação é importante. Aí, depois que você aprende a lógica de programação, você vem pro Dart. Porque assim, é igual você falou no começo, né? O Flutter, ele é um framework do Dart. Então, nada mais lógico do que você aprender o Dart primeiro. Só que a curva do Dart é muito pequena, principalmente se você vem de uma outra linguagem. Se você já sabe JavaScript ou Java, é muito mais fácil você se adaptar à sintaxe do Dart. Aí você pegou a sintaxe do Dart, os trejeitos dele ali, as formas que ele tem ali, os conceitos que você aprendeu em lógica de programação. Qualquer outra linguagem você aplica no Dart, aí você passa o framework dele, ou algum outro framework como o Angular Dart, né? Quando você pega o Flutter, você vai perceber que ele é basicamente uma grande orientação a objetos com um grande nível de composição, que é quando você coloca uma instância dentro de outra instância e vai fazendo essa árvore ali, criando aquele efeito do Hadouken no código, que a galera acha ruim e tal, ou o que a galera, alguns outros exemplos que a galera chama de callback of hell. Isso não existe no Dart, apesar de que muitas pessoas falam isso, eu não concordo, né? Então ele não é orientado a callbacks, né? Realmente você faz as composições e aquilo são só apenas instruções para o principal cara do Flutter, que é o Skia. Vai pegar todas aquelas instruções como um jogo, como no Canvas, e desenhar linha a linha, fazendo com que o usuário veja na tela aquela definição de aplicativo, que é um toolbar, um body ali, um bottom navigator bar, um drawer, ou qualquer outro elemento que tenha no mobile, por exemplo. E como a gente está livre para fazer qualquer coisa, né? A gente pode criar para web, para desktop, e aí vem aquelas coisas de designs que a galera usa, que é o Material, o Cupertino, mas isso aí é depois, isso é uma coisa que confunde da galera, né? Vou aprender Flutter. Você já tem que se você souber a orientação ao objeto, o Dart, e quando você pegar o Flutter, você está em casa. É simples.